Bom dia a todos. O programa Viva Porto Velho hoje traz um ilustre convidado, como todos. O quadro História da Nossa Terra hoje vai bater um papo com esse jornalista que é poeta, compositor popular e, acima de tudo, é um rondoniense nato, é um cara que muito briga pelas causas desse estado, dessa terra aqui. Nosso amigo Adaídio dos Santos, o Dadá. Dadá, seja bem-vindo ao programa Viva Porto Velho. Bom dia, Anísio. Obrigado pelo convite. Bom dia aos telespectadores do Viva Porto Velho. E eu agradeço essa oportunidade. Dadá, conte pra gente um pouco da sua infância aqui em Porto Velho. Onde é que você foi criado? O meu pai, ele é de uma cidade do Amazonas chamada Nova Aripuanã. E minha mãe é cearense. E eles se encontraram num local perto de Humaitá chamado Três Casas. Com aquela história do soldado da borracha e tal, da década de 40. Certo. E depois vieram morar num local chamado Bom Jardim, que é da família Brasil, é Merguinho do Brasil. Então. E em 1962, o papai veio para Porto Velho. E nós viemos ficar justamente ali na Baixa da União. Que hoje não existe mais. A Baixa da União, chegou o quinto Beck na época, depois de uns 4 anos. E a Baixa da União foi desfeita, né? Fomos retirados de lá e mandados para aquele bairro que hoje se chama Liberdade. Só que o papai não quis ir para Liberdade porque achava que era muito longe. E então fomos morar no Areal. Então, tanto que até hoje eu fui um menino do Areal. Eu sou chamado, inclusive, aí na questão popular, na questão de compositor popular, de Dadá do Areal. Dadá do Areal. Quantos irmãos são, Dadá? Rapaz, é muito irmão, ó. Deve ser uns 12 irmãos. Mas só que hoje em dia restam 6 só. Tá só o Dadá, tá o Jorge, o Ataíde, o Augusto, o Alaíde e o Augusto, que é o Totti, que acho que tu conhece, que trabalhou no Palácio há muito tempo com vocês. Dadá, a gente sabe que você, no mês de fevereiro agora, né, ingressou como membro da Academia Rondoniense de Letras. A gente queria que você falasse um pouco, né? Quando foi exatamente e como é que partiu esse convite, através de quê? Ou seja, você lançou algum livro, você fez alguma música, alguma poesia, como é que foi isso? Eu milito na questão literária de Porto Velho desde a minha adolescência, desde 14, 15 anos que eu publicava poesias no jornal O Guaporé, do Emmanuel Pontes Pinto. Por sinal, está em Porto Velho. Está em Porto Velho dando uma palestra sobre o Rondon. Isso. Muito amigo do meu pai, e eu, quando eu fazia aquelas poesias de adolescente e poeta, né? E eu adentrei nesse caminho literário por aí. E comecei a fazer música com meus 16 anos e tal. E fui praticando essa questão mesmo de fazer poesia, fazer música, e publiquei um livro já chamado A Sobra das Noites. É um livro que inclusive foi lançado em Porto Velho e foi lançado também na Feira Internacional do Livro em Porto de Galinha, em Pernambuco, que é uma feira internacional, no meio de grandes feras. Tava José Saramago lá, tava essas feras aí grandes. E eu tava lá lançando meu livro, daqui de Porto Velho. E então, devido a essa minha militância, porque para entrar na Academia Brasileira, a Academia de Letras de Rondônia, é preciso que você tenha também, não só escrever, mas seja uma pessoa que seja ativo na questão cultural, na questão da terra, né? Na questão cultural da terra. E esse foi um trabalho que eu sempre fiz a minha vida toda. E eu acho que devido a esse trabalho, as publicações das minhas obras, vários shows que nós realizamos em Porto Velho, eu fazendo direção, a maioria das músicas, composições minhas, aí eu acho que isso me deu um espaço para que eu fosse convidado a entrar na Academia de Letras de Rondônia. O convite partiu do professor José Valdir Pereira, que é o meu compadre, meu amigo, que você conhece. Nosso amigo. Nosso amigo, mas quem me apresentou para a academia para ser avaliado foi tive a grande honra de ser a professora Ieda Botafogo. Fale pra gente aqui, não posso deixar passar esse momento aqui, para você falar que você já foi governador daqui, não já? Do território federal de Rondônia. Conta pra gente como é que é isso. Eu fui governador mirim em 1972. Foi uma promoção feita pelo jornal Alto Madeira com a coordenação do Ciro Pinheiro. Nosso amigo Ciro. Era uma forma de incentivar a criança a estudar. Tanto que o governador mirim você era julgado pela somatória das notas. Era quem tinha maior nota nos colégios, que iam fazer juntavam-se, aí passavam por uma banca julgadora de professores fazendo pergunta sobre a história do território, e quem se saísse melhor
nas respostas era o governador Mirim. E eu tive a sorte de ganhar para ser o primeiro governador Mirim em 72. E o interessante é que o meu assessor de imprensa era o Nelson Tal de Castro, né? Que depois veio trabalhar comigo como jornalista, eu como diretor de comunicação na Assembleia e ele como um jornalista trabalhando comigo. Certo, então isso quer dizer que o Dadá foi governador de Rondônia quase 40 anos atrás. Pouca gente sabia disso, né? Na época do governador Marques Henrique. Dadá, você se formou pela Universidade Federal do Amazonas, correto, em jornalismo, né? E fale pra gente que ano você se formou e quando foi que começou a sua atuação profissional aqui no estado de Rondônia? Eu me formei em 1983 na Universidade Federal do Amazonas no curso de graduação de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo. E eu vim para Porto Velho e fui trabalhar na Prefeitura Municipal de Porto Velho, que eu fui com uma bolsa da Prefeitura para lá. Então eu tinha que cumprir 4 anos na Prefeitura. O Ciro Pinheiro era o meu chefe quando eu cheguei aqui. Porque o prefeito era Sebastião Valadares. Sebastião Valadares, exatamente. É. E aí então fui militrando, trabalhei no Jornal Guaporé, trabalhei na Rádio Caiari, trabalhei em outros meios de comunicação e depois eu fui diretor de cultura no governo do Tomás Correia, no município de Porto Velho. E para falar desses cargos, né, que eu ocupado, aí eu fui também diretor de comunicação na Universidade Federal de Rondônia, no tempo do professor, que o reitor era o professor Osmar Siena. E fui diretor de comunicação na Assembleia Legislativa na época do Carlos de Oliveira. Certo. E atualmente? E atualmente eu estou exercendo meu trabalho de assistente da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, a convite do Dr. Rui Parramota, meu amigo. Dadá, a gente sabe que você é muito ligado às causas e você criou há 25 anos atrás um movimento, né, pelas causas afro-brasileiras. Fale pra gente que movimento foi esse. Nós criamos um movimento de criação cabeça de negro no Bar do Canto, eu e o Jesuá Johnson, que é o Bubu. Bubu Johnson. Era um movimento que tinha por propósito trabalhar através da arte a defesa e a conscientização da raça afro-brasileira e também a defesa dos costumes ribeirinhos. Esse movimento nós fizemos para mais de 10 shows, tudo com direção, produção e composições do próprio grupo. Eu acho que foi um grupo que deu uma contribuição fundamental para a discussão da cultura de Porto Velho, de Rondônia, a discussão da cultura amazônica e fundamentalmente a discussão e do avanço da raça negra enquanto respeito, enquanto falta contra a discriminação racial. Eu acho que foi um movimento básico e muito importante para a história cultural do nosso estado. É isso aí. Nosso quadro História da Nossa Terra hoje recebeu um ilustre jornalista, poeta, compositor, né, acadêmico, membro da Academia Rondoniense de Letras e, acima de tudo, nosso amigo Dadá, uma pessoa que faz parte da história da nossa terra. Dadá, suas considerações finais. Eu agradeço profundamente aqui ao Viva Porto Velho, ao nosso amigo Anísio, e que ele continue esse trabalho, que é um trabalho que nós precisamos. De vez de nós ficarmos nos lamentando disso e daquilo, vamos fazer como o Viva Porto Velho e o Anísio está fazendo, que aí nós estaremos bem. Obrigado, Dadá.